Shalom, paz e prosperidade a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias. Vamos para mais uma live aqui. Será uma live rápida, será uma live objetiva. E o que nós vamos falar nessa live? Bom, basicamente nós iremos estudar ou comentar, fazer uma reflexão, whatever, sobre os 4 ciclos da vida, ok? Vamos comentar sobre os 4 ciclos da vida. E o que são os 4 ciclos da vida? Quando você, por exemplo, estuda a questão bíblica, ou para quem gosta, assim como eu, vai estudar a Cabala judaica, vai estudar os escritos rabínicos, você vai perceber que existe uma crença muito forte e existe um ensinamento, uma doutrina muito forte e poderosa no que diz respeito aos ciclos da vida. Todo ser humano, a nossa vida, e isso independente de crença, independente de credo, independente de tudo, todo ser humano sabe que a nossa vida é cíclica. O que é uma vida cíclica? É uma vida em que nela contém os ciclos da vida. Então a nossa vida é cheia de ciclos. E basicamente eu quero trazer aqui 4 deles. O ciclo físico, o ciclo emocional, o ciclo intelectual e o ciclo espiritual. Então vamos lá. 4 ciclos da vida que envolvem físico, emocional, intelectual e espiritual. Vamos ver de maneira bíblica, alguns pontos desse ciclo. Aliás, antes de entrar no aspecto bíblico, você que está com a sua Bíblia, você já pode abrir aí em Gênesis, mas antes mesmo de nós entrarmos nessa questão bíblica, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Uma pessoa nasce, você nasceu. Então, desde o seu nascimento até os seus 7 anos de idade, você vive o ciclo físico. Então, de 0 a 7, ciclo físico. Então, nessa dinâmica que eu estou passando, os ciclos eles vão trocando, transicionando a cada 7 anos, ok? Então, do 0 a 7, você está no ciclo físico. Do 7 ao 14, você está no ciclo emocional. Dos 14 ao 21, você está no ciclo intelectual. Do 21 ao 28, o ciclo espiritual. E aí, quando os anos continuam, os ciclos se renovam. Então, do 28 aos 35, ciclo físico. 35, 42, emocional e assim por diante, intelectual e espiritual. Sempre transicionando a cada 7 anos. Então, lembre-se disso. A cada 7 anos, há uma mudança de ciclo nas nossas vidas. Físico, emocional, intelectual e espiritual. Sendo assim, algo interessante da gente mencionar também é que, nesses ciclos, durante a transição dos ciclos, acontece um marco. Toda a transição de ciclo acontece um marco. Como assim, pastor? Como é que funciona a transição de ciclo? Simples. Então você tem uma pessoa, uma criança de 0 a 7 anos. No momento da transição, ou seja, 6, 7, 8 anos de idade, nesse período de transição, acontece um marco na história dela. Seja ele bom, seja ele ruim. Algo que vai marcar a vida dessa criança. Que ela poderá levar para os próximos 7 anos, ou até mesmo, se não tratado, para o resto da sua vida, se isso for algo ruim. Então, do 7 ao 14, ciclo emocional. Então, 13, 14, 15 anos de idade, acontece um marco na sua vida. Seja de bom ou ruim. Então, vamos lá. Você que está me assistindo agora, volte agora no tempo. Eu te desafio. Volte no tempo. Algo aconteceu na sua vida. Um marco aconteceu na sua vida. De novo, seja ele bom ou ruim. Algo aconteceu na sua vida que marcou
no período, ou dentro do período, de 6, 7, 8 anos de idade. Então, quando você tinha 6, ou 7, ou 8 anos de idade, alguma coisa aconteceu que marcou a sua vida. Quando você tinha 13, 14 ou 15 anos de idade, alguma coisa aconteceu na sua vida que te marcou, seja ele bom ou ruim. Quando você tinha 20, 21, 22 anos de idade, algo te marcou, algo aconteceu com você. E quando você tinha 27, 28, 29, algo aconteceu na sua vida. Quando você tinha 34, 35, 36, algo aconteceu na sua vida. Então assim, no período de transição, algo acontece na sua vida que vai te marcar. Seja ele para te levantar, seja ele para te derrubar. Perceba, geralmente, os traumas na infância, como abusos, como coisas extremamente ruins com crianças, perceba, geralmente acontece entre os 6, 7, 8 anos ou 13, 14, 15 anos de idade. Alguém já está comentando aí, quando eu tinha 20, 21, 22, passei por um momento muito difícil na minha vida. Exatamente. Os ciclos da vida, não tem como você fugir dos ciclos da vida. Não tem como você fugir disso. É natural de todo ser humano a mudança de ciclos a cada 7 anos. Físico, emocional, intelectual, espiritual. Não tem como a gente fugir disso. Porém, sabendo disso, tendo consciência disso, podemos usar esses ciclos a nosso favor. Por quê? Porque o ciclo em que eu estou vivendo, ou o ciclo em que eu estou entrando, é o ciclo, ou seja, físico, emocional, intelectual, espiritual, é o ciclo em que eu preciso dar mais atenção. É o ciclo em que eu preciso agora dar mais enfoque. Investir energia, investir tempo, investir a minha vida para potencializar tudo isso. Quantos conseguem entender? E biblicamente, para a gente ser bem rápido e objetivo aqui, porque essa é a ideia dessa live, ser bem rápido e objetivo, você pode ver, por exemplo, esses ciclos na vida de Jacó, na vida de Israel. Como assim? Lá no capítulo 29, de Gênesis, como sempre, tem que ter Gênesis, né? O capítulo 29 de Gênesis, a partir do versículo 9 até o 20, fala do encontro dele com Raquel, ok? E ele fala de trabalhar 7 anos por Raquel. O cara trabalhou 7 anos por cada uma mulher. Trabalhar fala de esforço físico. Então pensa, ele trabalhou, arou terra, cuidou de animal, limpou animal, castrou animal, pariu animal, fez um monte de coisas. Durante 7 anos ele trabalhou fisicamente em prol de Raquel. Só que quando dá os 7 anos, ou seja, físico, quando ele vai para casar com ela, ele não casa com ela. Ele vai ver que se casa com Lia. E aí você vai ver que do 21 até o 31, oh meu Deus, você vai ver o ciclo emocional. Por quê? Porque ele tem que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel de fato, mas estando casado com quem ele não ama. Olha as emoções do cara. Foi enganado, que Labão enganou ele, foi enganado, trabalhou 7 anos de ciclo físico, só que ele vai trabalhar mais 7, porém com um emocional totalmente abalado. Imagina você casar porque você não quer. Casou com Lia, mas de olho na irmã. Casou com Lia querendo Raquel. 7 anos. Aí trabalhou. Quando deu 14 anos, aí ele casa de fato com Raquel. E aí... por falando aí, com um período de 7 anos aí.
Olha só. Olha. E aí, quando ele casa com Raquel, Labão vê que o cara está prosperando demais. E aí o que acontece? Aí ele faz aquele acordo. Os que nascerem malhados, pintadinho, galinha pintadinha, tal, vai para você, e o resto vem para mim. E aí o que aconteceu? Nos próximos 7 anos, ciclo intelectual. Ele usou o intelecto, a inteligência. No que ele usou? Para fazer atos proféticos. Que as varetinhas que ele colocou na beira do rio, deixa eu te falar, as castanheiras, é tudo ato profético. Mas não vamos entrar nisso aí, mas só te falando que foi ato profético. Então, ele trabalhou do versículo 37 do capítulo 30, versículo 37 até o 43, mostra o ciclo intelectual, ok? E no capítulo 32, ciclo espiritual. Então você vai ver na vida de Jacó os ciclos da vida, transicionando a cada 7 anos. Ciclo físico, emocional, intelectual e espiritual. Ok? E agora nós vamos ver um outro aspecto desses mesmos ciclos. Só que agora não a cada 7 anos. Ok? Não a cada 7 anos. Mas agora os ciclos propriamente ditos, físico, emocional, intelectual e espiritual. Fiquem tranquilos que a live vai ficar salva. 1 Samuel, olha que interessante. 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de grande valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. Então, a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então, quando estava todo mundo dormindo, Deus chama Samuel. E Samuel fala: Eis-me aqui. E correu, versículo 5, e correu a Eli e disse: Eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou. Ciclo físico. Aqui, ok? Acontece o ciclo físico. Ele ouviu fisicamente a primeira vez a voz de Deus. E ele corre até Eli e fala assim: Eis-me aqui. Ele falou: Não te chamei, torna a deitar. Aí ele foi. Versículo 6. E o Senhor tornou a chamar Samuel outra vez. Ou seja, chamou a tornar a chamar segunda vez. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Perceba que a expressão filho meu denota que as emoções de Eli já começam a ficar alteradas. Primeira vez ele diz: Não te chamei eu, torna a deitar. Aí a segunda vez ele está dizendo assim, ciclo emocional: Não te chamei eu, filho meu. Tipo assim: Ô filho de Deus, eu não te chamei. Vai deitar. Ele vai deitar. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Eu gosto desse versículo 7, que ele mostra uma realidade hoje na igreja. Por quê? O versículo 7 está dizendo que Samuel não conhecia o Senhor, ainda que ele estivesse ouvindo a Deus. Qual que é a lição que podemos tirar disso? Muito simples. No versículo 1 diz que ele servia ao Senhor perante Eli, mas no versículo 7 diz que ele não conhecia o Senhor. Conclusão: existem pessoas servindo a Deus sem conhecê-lo. A Bíblia está mostrando que é possível você estar servindo a Deus e não conhecer a Deus que você serve. Olha que perigo. É só um detalhe.
Pronto, falei. Versículo 8. O Senhor, porém, tornou a chamar Samuel terceira vez. Agora é o ciclo intelectual. E ele levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Entendeu, ou seja, intelectual. Intelectual. Ele entendeu, cara, terceira vez. Deus está falando com ele. Olha o 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Terceira vez. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes. Ou seja, chamou pela quarta vez. Qual que é o quarto ciclo? Espiritual. Então nós temos o primeiro ciclo físico, emocional, intelectual, agora o último espiritual. Na quarta vez, ou seja, no ciclo espiritual, então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou outra vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E aí Deus começa a falar e desenrolar o manto com Samuel. Ou seja, espiritualmente Samuel agora foi destravado, foi desbloqueado. Por quê? Ciclo espiritual. Ok? Nós temos também lá na parábola do semeador, Mateus 13, né, 4 tipos de semente. Semente caiu na beira do caminho, a outra nos pedregal, outro nos espinhos, outra terra boa, físico, emocional, intelectual, espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos, tá? Estou aqui passando alguns para que você entenda que a sua vida é uma vida cíclica, que o fato de você estar vivendo um período que você não se agrade, ou que você pense ou considere não sendo favorável a você, identifique qual é o ciclo que você está vivendo e comece a usar isso a seu favor com toda a sua força, no nome de Jesus. Deus te abençoe, beijo no teu coração e até a próxima.